Bispos do Brasil. Apoio Cultural. Paróquia NET. O aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. Em outubro de 2022, ele completou 90 anos de vida. O programa Bispos do Brasil, da TV Evangelizar, recebe hoje Dom José Maria Maimone, bispo emérito de Umuarama, no estado do Paraná. Dom Maimone, como foram as comemorações dos 90 anos? Olha, as comemorações dos meus 90 anos foram assim, muito agradáveis e também muito significativas para mim e para tantos amigos que vieram de longe, inclusive meus parentes, né? Porque eu tenho os meus parentes espalhados pelo Brasil inteiro, né? E eu não queria fazer festa, porque eu achei que fazer festa para dizer que a gente está ficando velho não compensava, né? Mas o bispo Dom Mamed, ele fez questão e assumiu a festa por conta dele. Eu não pude falar que ele não podia fazer, né? Então, ele assumiu e houve assim, uma comissão boa para preparar e para entrosar tudo aquilo que devia ser preparado e pôr depois o pessoal bem acomodado aqui na nossa diocese. Então, eu agradeço também ao Dom João por ter feito isso e por ter me dado essa oportunidade de estar com esses amigos de longe e com os amigos também de perto, os amigos ali de Umuarama e de todas as cidades assim, da nossa diocese. E logo no início desse nosso bate-papo aqui, quero saber, né? Qual que é o segredo para tanta saúde? Tem o problema assim da realidade e da aparência. Eu sempre me lembro de um velho bispo lá do estado de São Paulo, que ele também assim, de uma aparência assim, que tinha saúde e tal. Ele estava mais ou menos com uns 90 anos. Ele dizia assim, a lataria está boa, mas o motor está pifando, né? Então a gente vê assim a aparência, parece que está tudo bom, mas as pernas não estão boas, né? E a gente tem pouco de desequilíbrio para andar, tem que andar com a bengalinha, né? Para não cair. Então, não é assim que estou tão bem de saúde, né? Mas em razão da minha idade, eu estou bem, né? Está muito bem. Dom Maimone, estou muito feliz de estar aqui hoje em Cianorte, na Diocese de Umuarama, minha cidade natal. Nasci aqui, depois fui para Maringá trabalhar e construir minha família lá. E o senhor me crismou na década de 1990, 96, 97. O senhor crismou muita gente aqui na Diocese, não? Eu crismei muita gente. Onde eu vou, alguém se apresenta como crismado por mim, né? E a Diocese de Umuarama, quando a gente iniciou, nós não queríamos crismar crianças pequenas que não entendiam o que estava acontecendo, né? Porque eu, por exemplo, não me lembro da minha crisma, porque eu fui crismado muito pequeno. E o bispo anterior, que é o bispo de Campo Mourão, da qual foi tirado o Umuarama, ele, antes de deixar a diocese, ele passou em todas as cidades, todas as paróquias e crismou um batalhão de gente, né? De crianças. É aquele estilo antigo que os mais velhos lembram, os mais novos não, que a gente preparava lá os papéis e tudo, e quando tinha uma turma grande, entrava para a igreja, fechava a igreja e continuavam a trabalhar lá fora para fazer os documentos, né? E assim, várias vezes saíam e entravam turmas, conforme a cidade fosse maior ou menor, né? E eu, por acaso, li num livro de uma paróquia que, naquele dia, o bispo, aliás, ele ficou lá naquela paróquia, ele ficou 2 dias. Naqueles 2 dias, ele crismou 5.000 crianças. Um grande mutirão de crianças. Um grande mutirão. E, então, como a gente chegou já com essa ideia de não
crismar crianças, eu fiquei um bom tempo assim, sem crismar muita gente, né? Era crisma de meia dúzia, assim, de pessoas adultas que não tinham sido crismadas, né? E assim ficou nos primeiros anos da diocese. E depois foi aumentando, porque as crianças cresceram, né? Atingiram uma idade que a gente achava que eles podiam responsabilizar pelo batismo, e renovando o batismo assim na força da crisma, força do Espírito Santo, eles mesmos poderem, com a ajuda dos padrinhos, dos pais, serem bons cristãos, né? Porque crismar ou batizar só por costume não é muito bom, né? É bom a gente ter uma coisa assim, firme, baseada na fé, na constância, na paciência, né? O senhor governou a Diocese de Moarama por quantos anos? Eu comecei a governar a Diocese de Moarama com 40 anos. Foi sua primeira diocese? Primeira e Foi única? a minha primeira e única, né? É como um casamento. Eu fui fiel com a minha esposa, Diocese de Moarama. Então eu fiquei os 50 anos aqui, né? Agora, no ano que vem, no dia 16 de setembro, nós completamos também 50 anos da Diocese. Festa Jubileu. Dom Maimone, é característico também de outras dioceses, essa realidade que o senhor passou aqui, veio, não tinha nada, ajudou a construir a cidade, as cidades e todo o desenvolvimento socioeconômico da região. Foi difícil, foi desafiador? O senhor olha para trás com qual visão hoje? Olha, eu olho para trás agradecendo a Deus que me iluminou para fazer certas coisas, né? E que teve, assim, uma ressonância muito boa. Mas quando a gente foi convidado para ser bispo, eu estava trabalhando em Roma. Eu era consultor geral dos padres palotinos. Eu devia ficar lá 6 anos. Congregação do senhor? Congregação dos palotinos. E eu devia ficar 6 anos, fiquei apenas 1 ano e meio, já me mandaram embora como bispo. E era interessante que da minha casa lá até o Vaticano eram uns 10 ou 15 quarteirões, mas a gente ia a pé, né? E num instante a gente estava lá na Praça São Pedro, né? E a carta veio através do padre geral. Primeiro eu achei que não era eu, porque estava escrito Aimone. Então, Aimone não sou eu, né? Não, mas esse consultor dos palotinos, quem que vai ser, né? E para o Brasil, quem que vai ser? Então, o Papa mandou essa mensagem. Ela demorou uns 10 dias para chegar no meu conhecimento, né? Para chegar na minha mão. Então, eu fiz ainda, já que tinha urgência, e o antigo geral que estava lá também na Casa Geral, que tinha recebido muitos comunicados de pessoas escolhidas para bispo, ele disse o seguinte, que ele nunca recebeu uma carta daquele jeito, ali parece que estava perguntando, não, já estava decidido. Eu falei, mas pode, aí sim. Eu, então, fiquei assim para dar uma resposta logo, não podia demorar. Eu então ainda fiz uma novena, o Espírito Santo, e no dia seguinte que eu recebi a carta, já nas leituras do dia veio a carta de São Pedro, cuidai bem do rebanho sobre o qual Deus te confiou. E o senhor fez uma novena para o Eu Divino fiz uma Espírito novena, Santo, que é o padroeiro da diocese, É inclusive. o padroeiro da diocese. Eu não sabia ainda que ia ser padroeiro, porque o padroeiro da cidade de Moarama é São Francisco de Assis. Era uma paróquia só que tinha Moarama naquele tempo, né? Como aqui também tinha uma paróquia só. Não tinha nenhuma cidade que tivesse mais de uma paróquia. Então, eu fui confessar. E contei assim, confissão geral, tudo que eu tinha feito. Assim. Acho que ele vai falar, não seja louco de ser bispo, né? Aí, o padre que me atendeu assim, você disse que o Papa te convidou para ser bispo? Sim. Não tem que pensar, o Papa falou, está falando. Aí eu disse, nossa, então parece que tem que ser, né?
E eu escrevi uma carta, assim, que não achava que não servia para ser bispo, mas, por vontade de Deus, eu vou tentar ser um bispo, mas acho que não convinha me fazer bispo. Aí o padre geral foi levar a carta lá no Vaticano, e chegou lá na congregação dos bispos, tinha os monsenhores que atendiam lá, né? E o monsenhor falou assim, vai sair no Observatório Romano agora de quarta-feira, e que o Papa manda convidar para ser ordenado por ele no dia 29, isso era no dia 20. No dia 29 eu tinha que ser ordenado. Papa Paulo VI. Papa Paulo VI, porque era costume, né? Ou ainda é costume, em 2 datas especiais, que é na festa de São Pedro e, mostrando assim a universalidade da Igreja, o Papa sempre celebra a ordenação episcopal de um grupo de bispos, de diversas nações, né? Então, parece que apenas da Itália tinha 2, o resto era um por nação, né? Éramos 10. E outra data é na festa da Epifania, que é o dia do nosso chamado daqueles que não são judeus, né? Para ser cristãos, representados pelos magos. Então, esses 2 dias tem sempre essas ordenações em Roma. E falei assim, bom, já que eu tenho que ser bispo, para mim, aproveitar essa chance, né? Já estou por aqui, né? E foi sagrado bispo por São Paulo VI, hoje o santo, né? Pois é, hoje é santo. É um Papa muito especial, né? Que bom, que bonita essa história. O senhor nasceu em Minas Gerais e veio para o Paraná por quais motivos? Que eu vim para o Paraná? Olha, eu nasci numa cidade que não é como hoje, que até matrimônios aí, distritos, né? Tem escola. Astolfo Dutra. Astolfo Dutra, nós tínhamos a escola primária, 4º ano, né? E depois, quem queria estudar fora não, quem queria fazer o curso para frente, 2º grau, que corresponde até a 8ª série, né? Tinha que procurar outro lugar. Havia um tempo que tínhamos lá uma escola de um professor que abriu uma escola de contabilidade, mas só tinha esta, né? E então eu fiz com dificuldade o curso secundário, porque eu tinha um irmão que era vice-diretor do colégio estadual em Cambará, aqui no Paraná, que ele me trouxe para mim fazer aqui então um ginásio no Paraná, né? Estudei 1 ano no Paraná, depois meu irmão mudou, e a gente também mudou, eu fui para Assis, no estado de São Paulo. Fiquei 1 ano em Assis com outro irmão. E depois voltei para Minas, fiquei na casa do sogro da minha irmã, externo, né? E ali eu fiz mais 2 anos. E eu constatei o seguinte, que o estudo no Paraná, meu irmão achava que eu nem passava no exame de admissão, eu tirei o 2º lugar, né? Depois, no estado de São Paulo é bem mais difícil do que no Paraná. E Minas era mais difícil ainda. Eu tive, por exemplo, de tomar aulas particulares de matemática, porque senão eu não conseguia passar. E eu gostava de matemática, né? Então quem me deu as aulas foi a esposa do professor, que também era professora. E os 2 eram portugueses. Então ali eu me preparei e depois o professor me pegou assim, um dia, quem queria responder um problema lá na sala, eu respondia tudo certinho, né? Ele ficou entusiasmado. No exame, a gente tinha 3 perguntas. Ele não falava nada, só punha lá aquele medidor de areia. Quando acabasse o tempo da primeira pergunta, tinha que passar para a segunda, né? E eu comecei, já acertei tudo na primeira, ele perguntou a segunda, na metade da resposta ele já parou e me deu 10, né?
Teve um bom desenvolvimento dessas bom habilidades daí pra frente eu não cognitivas. tive dificuldade com matemática mais, né? Isso, como técnico em contabilidade, depois o senhor foi um Precisa, grande né? gestor também na diocese, né? É. No próximo bloco nós vamos falar sobre a pastoral do dízimo que o senhor criou e implantou na diocese, que é referência até hoje no Brasil inteiro. Certamente é fruto disso também, né? Também acho. Acontece, por exemplo, que depois desses 2 anos que eu passei em Minas, nesse ano morreu a minha mãe e o meu irmão era caixeiro viajante. Um dos meus irmãos que morava em Londrina. Ele era solteiro ainda. E ele trabalhava para uma indústria de São Paulo que vendia sorvetes, artigos para fazer sorvete, né? E interessante que depois eu encontrei aqui uma rama de 2 pessoas que me conheciam, que eu atendia eles no balcão lá na loja. Como bispo eu já encontrei aqui, né? Mas depois eu voltei com esse meu irmão para ficar. Então eu comecei já a fazer o curso técnico de contabilidade, que corresponde hoje às ciências contábeis, né? E depois disso, eu ia... não vou estudar mais não, já chega a ter um curso que seria faculdade, né? Basta. Então eu comecei a frequentar mais a igreja. E conte um pouquinho dos pais do senhor. O senhor falou que a mãe faleceu, nessa época o pai estava vivo ainda? Sim. Olha, eu tive pais que eram italianos. E uma coisa interessante, o meu pai e o meu irmão, que sobreviveram, porque os outros irmãos deles morreram, eles 2 vieram para o Brasil. Meu pai tinha 12 anos e o meu tio tinha 18. Já era maior de idade, então ele responsabilizou para o irmão, vieram para o Brasil. Foram para Minas Gerais. E o meu pai, quando completou o tempo de servir o exército, ele foi servir o exército na Itália. Então, ele chegando na Itália, ele conheceu minha mãe, começaram a namorar, só que minha mãe era analfabeta, né? E ele falou, se você não me escrever, eu não volto para te procurar. Aí ela deu um jeito de aprender, né? Escrevia as cartas para ele, assim, autodidata, né? Outras pessoas ajudavam um pouquinho. E depois que ele acabou de servir o exército, ele se casou com ela. Mas naquele tempo, era 31, 32, por aí, né? Não, 31, 32, não, desculpa. Ele veio para o Brasil em 1980, se não me engano. E lá a vida na Itália estava muito difícil, né? E eles não conseguiam arranjar dinheiro. Eram 6 amigos que foram receber o exército lá, né? Inclusive, um deles é pai de um meu cunhado, que casou com a minha irmã mais velha. E eles deixaram as mulheres lá e voltaram para o Brasil, porque aqui era mais fácil de ganhar dinheiro. Só que estava demorando, né? Porque tinha que arrumar dinheiro para trazer a mulher, 6 mulheres, 6 filhos, né? Que já tinha, cada um tinha um filho, mas não conhecia. E aí eles ajuntaram o dinheiro de todos e foi um só buscar a turma toda lá. E justamente esse que é sogro da minha irmã. Ele trouxe, e eles falavam só italiano, né? Minha mãe também falava só italiano, porque ela era mais difícil aprender o português, porque faltava muita leitura, né? Então, eles falaram italiano muito tempo lá em casa. O senhor é filho desse contexto de imigrantes, né? De Muitos imigrantes. que vieram para o Brasil e nos ajudaram também a construir essa nação que somos Essa hoje. nação, isso. A minha cidade em Astolfo Dutra, lá em Minas, é uma cidade assim que tem bastante gente da colônia italiana. Então eles vieram para o Brasil e então fizeram aqui depois da sua vida, né? Eu lembro que o meu pai morou numa casa vizinha, que era uma casa de madeira ou de pau a pique, não sei, aquele barro com bambu, né? E com 1 ano ele construiu a outra casa.
Um irmão meu, que também tinha estudado para padre, mas não chegou a ficar padre, ele nasceu nessa casa antiga. A partir do segundo filho, o terceiro, que era já a minha irmã mais velha, ela nasceu na casa nova, onde meu pai morou até morrer. Porque os italianos têm a mania de não sair, mudar de casa, assim como o brasileiro muda fácil de casa, né? E o senhor não nega o jeito de um bom italiano, né? Ficou aqui na diocese a vida toda. A gente conversa hoje com o bispo emérito de Umuarama, Dom José Maria Maimone. No próximo bloco a gente vai continuar esse gostoso bate-papo. O ParóquiaNet é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o ParóquiaNet, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. ParóquiaNet, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Em nosso programa pela TV Evangelizar Bispos do Brasil, a gente recebe hoje, na Diocese de Umuarama, Dom José Maria Maimone, Bispo emérito de Umuarama. No bloco passado, falamos um pouquinho da sua vida familiar, os seus pais que vieram da Itália como migrantes. A sua vocação, Bispo, ela surge quando, em que tempo da sua vida? Eu posso lembrar, assim, um pouquinho daqui de criança. A minha mãe era uma ótima cozinheira, misturando a comida mineira com a italiana, né? E, geralmente, ela servia marmita para o padre da paróquia. E quando vinha alguma autoridade, como o bispo, assim, ele levava para comer lá em casa, em vez de marmita, né? E o bispo quis me levar para o seminário, assim, não quero ser padre. Aí ficou esse chamado perdido. Depois, quando eu parei de estudar a contabilidade, eu fiz 3 anos ainda de vida leiga em Londrina e eu era congregado mariano. E no retiro de carnaval, que era costume muito antigamente, né? Eles insistiram tanto que eu não pude escapar, tive que fazer esse retiro, os meus colegas me levaram. E foi um padre só que pregou na casa paroquial, que era uma casa antiga, aqueles de sótão, como casa alemã, né? Que nós fizemos o nosso retiro. E ele desafiou aqueles que sentissem o chamado para ser padres, que não fossem covardes. Eu falei, então tem que rever isso agora, né? E nesses 3 anos depois do meu estudo, como congregado mariano, eu assumi um cargo de zelador da sede. Porque aí eu tinha a chave da sede, a gente podia jogar ping-pong quando queria, né? Então a gente podia qualquer hora lá, a gente tinha a sede limpa. Mas eu podia a hora que eu quisesse. Era uma sede recreativa também. E depois, no ano seguinte, eles me elegeram como é que chama? Era o presidente, o secretário e o tesoureiro. Eu fui tesoureiro, acharam que eu tinha jeito para tesoureiro, mas eu tinha medo de falar em público. Então, eu dava os meus recados para o presidente da congregação falar. E depois disso, também nós fazíamos teatro. Eu fiz o primeiro papel, era um papelzinho pequeno. Eu só entrava assim, tinha que dizer uma palavra e saía. Mas mesmo assim eles gostaram. E eu já peguei o papel principal da outra vez e acabei ficando diretor dos teatros lá, dos congregados marianos. E aí é que eu fui perdendo medo de falar em público, né? Desenvolvendo habilidades. Então, de tesoureiro eu mandava ele dar o recado, mas no outro ano eles me elegeram presidente. É uma coisa rara também, porque os presidentes eram assim, homens mais vividos, né? E aquele ano eles resolveram votar em jovens. Então nós éramos 3 jovens,
eu estava com 20 anos, o outro com 22, o outro com 23, e nós ficamos então presidente, eu fiquei presidente, o tesoureiro e o secretário. Aí eu ficava assim, durante esses, já fazia 2 anos, né, que eu tinha feito o retiro, eu comecei a querer ir mesmo para o seminário. Aí eu fiquei 1 ano sem ir para o seminário, mas deixando, por exemplo, de dançar, deixando de ir em certas festas e coisas, né? Porque eu aprendi a dançar para poder dançar na minha formatura. E gostava de dançar, certamente. Eu gostava de dançar e dançava bem, né? Depois que eu fiquei padre, quando o pessoal do cursilho às vezes tinha que esperar para ir na recepção final, quando as mulheres percebiam que eu sabia dançar, todo mundo queria dançar comigo, né? Então, nesse ambiente assim, eu vivi 1 ano inteiro apresentando teatro e trabalhando assim nas coisas de igreja, fazia programa na rádio e assim a gente foi indo, né? E quando foi no último desses 3 anos, eu então deixei a minha namorada. Eu já namorava com autorização do pai dela, né? A namorada lá, que era quase noiva, ela esperou até eu ficar pálido para casar com ela. São histórias marcantes e que precisam ser contadas, né, para o povo de Deus entender de como é que surge uma vocação, né? Uma história bonita, muito concreta, no meio do povo, no meio de uma situação comum como tantas outras, né, Bispo? Agora vamos falar do seu legado. O senhor deixa um legado na Diocese de Umuarama que a Igreja no Brasil conhece e reconhece em 2 aspectos principais que eu gostaria de tratar aqui hoje nessa entrevista. O primeiro deles é a implantação, a articulação das comunidades eclesiais de base. Umuarama ficou conhecida na Igreja no Brasil, é reconhecida hoje como uma diocese onde as SEBs foram implantadas com uma eficácia muito interessante. Eu gostaria que o senhor discorresse como é que surge então a ideia de implantar SEBs em Umuarama. Olha, eu cheguei em Umuarama em setembro. Até dezembro eu visitei todas as paróquias, que eram 20, e visitei as comunidades religiosas, e fiz reunião com os agentes de pastoral, e eu percebi que havia uma diferença bonita entre algumas paróquias referente às outras, né? Que o Paraná estava implantando as comunidades eclesiais de base. E nós tínhamos 3 paróquias que participavam desse plano piloto. Então era só nessas paróquias, né? Eram todas elas de padres franceses da Associação da Sociedade de São Tiago, que era da França, e eles eram missionários no Haiti. Até que entrou lá o comunismo, muitos foram expulsos, né? E, então, nesse contexto, eu vi que essas comunidades eram mais participativas, né? Mais ativas. Só que tinha um senão. O senão era que os padres franceses que estavam na frente dessas paróquias eram todos eles assim muito pro lado social. E às vezes davam trabalho, até algum que foi procurado pela polícia, né, para ver assim a agitação que ele criava no povo. Inclusive uma cidade, por exemplo, no decorrer do tempo de bispo, um padre, ele tinha o seu caderninho de reuniões, né? Apesar da diocese fazer os programinhas de reunião também, né? E eu peguei o livro deles, não tinha nada de religião, era só de questão social. Então o pessoal da sítio, da zona rural, gostava demais, mas eles queriam que o pessoal da cidade fizesse o mesmo tipo de reunião. E eles não aguentavam mais, porque não era a realidade deles, né? E assim criou este impasse
que não era isso que eu queria, porque as cartas encíclicas e mensagens dos papas eram justamente o acento maior era eclesial, tinha que ser comunidade eclesial. E ali não tinha nada de igreja, é só de união. Qualquer pessoa, de qualquer religião, podia participar daquilo lá, porque era só social. O senhor já traz aqui um conceito, uma ideia de comunidade eclesial de base. Tem a parte boa e tem essa parte assim. Eu reclamei do padre que não tinha nada de religião, como é que pode chamar isso de SEB, né? Aí eu pedi para ele, aí outra vez que eu fui na paróquia, o número tinha um Espírito Santo grande na capa e não sei o quê, mas por dentro era a mesma coisa. Então, eu escrevi um livro, depois de muito tempo, que dizia assim: as nossas comunidades são eclesiais ou são de base? Porque a comunidade do Brasil, ela é mais comunidade de base, mas não é eclesial. Eu fui escolhido depois para ser o bispo referencial das comunidades eclesiais de base, no Regional Paraná, né? E o arcebispo de Curitiba, Dom Pedro Fedalto, ele disse assim, mas então eu falei para ele, Dom Pedro, mas o pessoal aqui, eles têm outro conceito, eu vou entrar com, você não vai dar certo. Não, nós sabemos o que é certo, né? Nós queremos o tipo das suas comunidades. Dom Maimone, o que é uma comunidade eclesial de base, de acordo com o seu pensamento? Qual modelo deve seguir? A comunidade eclesial de base, ela procura, primeiro de tudo, catequizar. Catequizar, levar a uma profundidade de fé, e dessa profundidade de fé, a gente atinge depois a parte social, né? E, por exemplo, nas nossas comunidades, chegava assim um tempo que os membros da comunidade, às vezes, moravam num sítio, e eles matavam, por exemplo, um boi. Aí, eles repartiam entre eles. A próxima vez é o outro que tem boi que vai fazer isso. Vai passando assim para o social normalmente, né? Arranja de emprego, etc. Então, eles influenciavam, mas com base na fé. Em primeiro lugar, a catequese. Em primeiro lugar, a catequese. Se não for bom cristão, não sai comunidade de base. É de eclesial de base, né? E o modelo que o senhor projetou deu certo em Umuarama? Deu certo, muito tempo. Nós, por exemplo, nesses 30 anos que a gente ficou de bispo de Umuarama, a gente tinha encontros diocesanos, né? Tinha encontro, por exemplo, de decanatos, das SEBs. Então, era o movimento. A SEB foi escolhida pelos leigos como prioridade número 1 da nossa diocese, né? Dom Maimone, há lugares em que as SEBs, no Brasil, há lugares em que elas vigoram, há outros lugares que elas não vigoram, desapareceram. E hoje a Igreja do Brasil traz uma terminologia chamada comunidades eclesiais missionárias. Inclusive, é um termo novo que muitos ainda não entenderam qual que é a proposta. O senhor provavelmente lê os documentos atuais também, o senhor é um bispo muito ativo. Qual a leitura que o senhor faz hoje desta realidade, inclusive dessa proposta? Comunidades eclesiais missionárias, tem algum conflito com as SEBs ou são coisas diferentes? Não. Se complementam? Para ser um missionário, tem que estar formado na fé, né? Senão não dá para ser missionário. Como é que eu vou espalhar a boa nova de Cristo se eu também nem aceitei essa boa nova, né? E nas comunidades de base, simplesmente, não estão nem aí para Cristo, né? Mais assim a parte social e pronto. Outro ponto que temos que destacar nessa entrevista é a pastoral do dízimo. O senhor também deixa um legado muito positivo com relação à implantação da pastoral no dízimo na Diocese de Umuarama, que é a referência para o Brasil. Quando que o senhor começou a falar de dízimo aqui? Como é que o senhor foi acolhido? As pessoas entenderam a mensagem ou não? Mais ou menos. Acontece que quando a fé chega no bolso, às vezes ela evapora, né? O dar alguma coisa para a igreja, ser responsável pela igreja, né? É uma coisa mais difícil.
Mas eu posso contar para você o seguinte. Eu cheguei em setembro de 73, Moarama. E então, a primeira assembleia da CNBB que eu fui participar, não sei por que motivo, aquele tempo era no fim do ano, era no fim de 74, mais de um ano, que eu já era bispo de Moarama. E naquele tempo que eu fiquei bispo, era costume de o bispo mandar uma carta pastoral antes de ir para a diocese dele, né? Eu falei assim, eu não vou mandar carta pastoral porque eu não conheço o pessoal lá, não conheço a realidade, vou escrever o quê, né? Então deixa eu chegar lá primeiro, depois eu escrevo. E eu escrevi a carta pastoral de saudação e tudo, depois que a gente ficou conhecendo a diocese, né? E a gente nesse tempo já começou a fazer assembleias e nessas assembleias nós decidimos implantar o dízimo e as SEBs, né? E foi uma surpresa muito grande para mim quando eu cheguei lá na reunião da CNBB, que sobre as SEBs, eles tentaram muito tempo implantar as SEBs, mas eles queriam que todos preparassem, né, para poder começar bem, né? Um dos motivos que não sai bem a SEB é porque o pessoal começa sem preparação e ninguém tem interesse, né? E o dízimo também nós resolvemos e houve a mesma aceitação e a mesma confusão, né? E quando a gente chegou na CNBB, então a CNBB também tinha tentado por vários anos instalar o dízimo em todo o Brasil no mesma noite, no mesmo dia, né? Que dormisse com as taxas e acordasse com o dízimo. E não conseguiram, porque enquanto um preparava bem a sua diocese, o outro mais ou menos, o outro quase nada, e outros eram contra, os bispos, né? Então não chegava a hora. Culturalmente, uma igreja financiada por taxas. O dízimo não pertencia a essa cultura religiosa. Não. O dízimo era coisa protestante, né? E era do Antigo Testamento, então o pessoal falava, não vai fazer igual aos protestantes, não, né? Então, acontecia isso. E chegamos nessa assembleia da CNBB, eles decidiram, então, que cada bispo preparasse a sua diocese, a hora que achasse que era a hora, implantasse. E nós começamos a fazer esse trabalho e logo sentimos que não dá para fazer as duas coisas de um tempo só. Então nós preferimos começar com as SEBs, onde a gente ia formando o espírito comunitário, para depois de 3 anos, quando a gente já fez um livrinho a pedido das Paulinas, né, sobre uma experiência positiva do dízimo. E esse livrinho, ele se espalhou, eram 2 livrinhos, este da experiência e o outro das 20 reuniões que eu preparei sobre o dízimo do Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Depois, quando dividiu as Paulinas com os paulinos, meu livro foi para os paulinos, para Paulos. E eles resolveram pôr os 2 juntos, porque os 2 juntos ficaram desse tamanhozinho ainda, né? Então, era uma coisa assim mais ou menos enxuta, que o pessoal lia, porque era pequeno e dava para entender bem, né? E aí eu fui encarregado dessas 2 pastorais no Regional Paraná, e eu fui em muitas dioceses, principalmente assim, para falar sobre o dízimo, até em assembleias diocesanas, não para eles fazerem igual nós, mas que dentro da realidade deles, eles achassem como fazer, né? Porque negócio de impor não dá muito certo, né? Querer que todo mundo faça igual a eu não pode, né? Então, cada um foi achando o seu caminho. Depois que esse livrinho espalhou no Brasil, então eu era chamado para as dioceses fora do Paraná também.
Eu posso dizer que eu falei do dízimo desde o Amazonas até Rio Grande do Sul, né? Não em todas as dioceses, mas principalmente as dali do litoral. Eu fui em quase todas e também algumas dioceses ou arquidioceses eu fui 2 vezes, passar uma semana. Primeiro para os decanatos de uma capital, por exemplo, como Fortaleza, e depois para os decanatos do interior de Fortaleza, né? Então, o pessoal ali gostava de escutar. O dízimo é bênção, né? Para a pessoa e para a igreja, para todos nós. A gente se sente membro de uma comunidade, responsável por ela, né? Não é que a gente vai só receber, quer dizer, o pessoal quer só receber às vezes, né? Por exemplo, eles pagam. Aquele tempo que a gente pagava assim os sacramentos, eu lembro que o pessoal perguntava: quanto custa uma missa? Quanto custa um batizado? Estão vendendo as coisas agora. Ainda bem que mudou, né? Ainda bem que mudou. Dom Maimone, o senhor aos 90 anos tem uma visão de igreja com muita experiência. Eu gostaria que o senhor também compartilhasse aqui com o nosso público da TV Evangelizar, para encerrar essa entrevista. O que o senhor espera desta igreja católica nesse tempo do Papa Francisco, nesse tempo que ele chama um sínodo, por exemplo, para ouvir o mundo inteiro, as sociedades fora da igreja, não só intra, mas também que estão aí transitando em tantos espaços que a igreja já não mais alcança? Bom, a gente tem observado certas coisas que não cabe a mim, mas cabe a Deus, né? Nós tínhamos na nossa diocese o sistema de fazer uma assembleia paroquial. Primeiro estudava nos grupos, nas SEBs, depois então uma assembleia paroquial do ano, né? Depois a gente tinha uma assembleia diaconal, né? E por fim uma assembleia diocesana. Eu vejo nesse sistema que a gente fazia, eu vejo uma paridade com esse sistema agora das igrejas missionárias, e eu acho que é a mesma coisa que nós temos, eles estão fazendo agora nessa igreja sinodal, né? E que, embora com nomes diferentes, a gente já fazia isso também. Às vezes tem gente que aceita, tem gente que não aceita, mas nós estávamos nesse caminho. É interessante que aquilo que a gente fez, muitos não aceitavam, né? Agora, com o Papa, o pessoal já aceita mais, né? E é assim interessante porque as coisas da igreja eram muito piramidal, que vinha de cima, né? Atingia a base, né? Agora o Papa pegou a base e vai levando para cima, né? E era mais ou menos o que a gente fazia com as SEBs. Dom Maimone, foi uma alegria ouvir o senhor. Eu estou muito feliz. Obrigado pela sua acolhida, pelo seu tempo. E, por favor, uma oração final, a sua bênção ao povo de Deus que nos acompanha pela Evangelizar. E agora eu quero que Deus olhe para todos e faça com que todos possam receber as inspirações do Espírito e levar em prática aquilo que é para a glória de Deus e para o bem da humanidade. E que Deus os abençoe nessa caminhada, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nós recebemos hoje aqui na TV Evangelizar, no programa Bispos do Brasil, Dom José Maria Maimone, bispo emérito de Umuarama, no estado do Paraná. Outras entrevistas com outros bispos estão disponíveis no nosso canal da TV Evangelizar no YouTube. É só você acessar. Até a próxima! O Paróquia Net é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia Net, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Bispos do Brasil. Apoio Cultural,
Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente.